Olá, meus povos e minhas povas, meus irmãos brasileiros, meus irmãos nordestinos. E o pastor Silas Malafaia, o bolsonarista, volta a atacar o ministro Alexandre de Moraes e chama o ministro de ditador. Dá uma olhadinha no que falou dessa vez o Silas Malafaia. Agora, gente, para pensar. O que tem a ver cartão de vacinação e joias com os inquéritos que ele preside? Nunca vimos isso na história da justiça brasileira, nem do STF. Isso pertence à primeira instância. Eu não estou aqui para proteger ou para falar da inocência de ninguém. Eu estou falando do devido processo legal que ele joga na lata do lixo e rasga o artigo 5º, inciso 55, o duplo grau de jurisdição que todo brasileiro tem direito, minha gente. Como é que pode militares presos há mais de 100 dias por um cartão de vacinação? Isso não pertence a ele, à primeira instância, e não era para estar preso um dia. O que tem a ver joias com ele? Roubaram bilhões, os governos do PT saquearam bilhões e bilhões e bilhões e está todo mundo livre. E a Lava Jato ainda conseguiu recuperar 25 bi. Tudo isso ele faz, que é para atingir Bolsonaro e tentar prendê-lo. Eu pergunto a vocês, mais de 100 brasileiros que estão há meses presos, sem nenhuma prova que participaram das badernas, não tem um ministro do STF para abrir a boca e questionar os desmandos desse cara, todos eles omissos e calados. Sabe qual é a minha esperança? Ditador Alexandre de Moraes, a sua casa vai cair, ou pela mão de Deus, ou pela justiça legal que o Senado vai te impor, ou pelo povo que é o supremo poder, que vai fazer pressão na sociedade. Que vergonha nós estamos assistindo. Deus tenha misericórdia do Brasil. Gente, é visível que quanto mais se fecha o cerco ali em volta do ex-mandatário, o senhor Jair Messias Bolsonaro, mais aumenta o Silas Malafaia, o desespero, aliás, do Silas Malafaia. Só lembrando que o Malafaia profetizou a vitória do Bolsonaro em sua reeleição e essa profecia caiu sobre terra, né? Um fato interessante que eu acho é que ele cita aí uns artigos da Constituição que ele acha, em sua opinião, ele pode dar sua opinião, que se enquadra no que estão acusando hoje os patriotas, né, que estão presos, que estão investigando o Bolsonaro. Só que na época em que investigavam o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para o Malafaia esses artigos não tinham validade, né? Outro fator interessante é que ele fala aí que não tem prova contra os patriotas que estão presos, suspeitos de terem participado do quebra-quebra lá do 8 de janeiro. Mas as imagens não mentem, gente. Para que uma prova maior do que as imagens? De que o cidadão participando ali do quebra-quebra, do que o cidadão vestido numa farda, tirando a viatura do meio para que os baderneiros pudessem passar para promover aquele quebra-quebra lá na Praça dos Três Poderes. Eles foram promovendo o quebra-quebra ali e transmitindo ao vivo pelas redes sociais. Aí o Silas Malafaia vem dizer que não tem provas para manter esses patriotas presos. Então esses patriotas juntem sua defesa e prove sua inocência, que com certeza serão liberados. Outro fato interessante, falando do ministro Alexandre de Moraes, é que o Malafaia condena muito o ministro Alexandre de Moraes, só que ele esquece de falar que a maioria, digamos aí que 70% a 80% das decisões tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes, que envolve o ex-mandatário, o senhor Jair Messias Bolsonaro, não são decisões criadas pelo ministro. São solicitações da PGR, Procuradoria-Geral da República, inclusive solicitações da Polícia Federal, que pedem autorização ao ministro Alexandre de Moraes, e ele simplesmente concede essa autorização. Por exemplo, agora foi solicitado autorização para quebra do sigilo fiscal e bancário do ex-mandatário, senhor Jair Messias Bolsonaro, e da ex-primeira-dama, a senhora Michele Bolsonaro. E o que o ministro Alexandre de Moraes fez? Ele simplesmente concedeu, ele deferiu a favor que fosse quebrado o sigilo fiscal e bancário do casal. Mas o Malafaia, a sede dele, dá para entender, é em cima do ministro Alexandre de Moraes. E agora ele já começa a querer atacar todos os ministros da Suprema Corte, quando ele fala que na Suprema Corte
ninguém fala nada, fica todo mundo caladinho, né? Dá para ver no que ele falou no vídeo aí. E outro fator interessante é que ele diz que o ministro Alexandre de Moraes vai cair. Se não for por Deus, será pelo Senado ou pelo o povo, né? O que é que ele está querendo dizer com isso? O que é que ele está querendo dizer quando ele fala que se o Senado não punir, se Deus não punir, o Senado punirá o ministro Alexandre de Moraes. Se o Senado não punir, será punido pelo o Poder Supremo, que é o povo, como diz o Silas Malafaia. Enfim, cada dia que passa aumenta o desespero ali entre o pastor Silas Malafaia a ver aquele falso Messias que ele tanto defendeu e defende, idolatra, né? Muitas vezes ele esquece de falar de Jesus, que é o papel dele como pastor, para estar falando de política para defender a direita radical, que muitas vezes nem parece que o Silas Malafaia é um pastor, né? Porque eu conheci o Silas Malafaia na igreja, pregando, nas redes sociais, não, na TV aberta. Quando a TV aberta nem chegava em todos os lugares do Brasil, o Silas Malafaia já era famoso por fazer boas pregações, mas ele está esquecendo, né? De viver como um pastor. Mas enfim, é visto, é visível, como diz a música, o desespero do pastor, do bolsonarista Silas Malafaia. E ele vai ter que tomar muito calmante, porque com certeza vai vir muita coisa à tona. E repito, a maioria das decisões que o ministro Alexandre de Moraes toma, que envolve ali o ex-mandatário, o senhor Jair Messias Bolsonaro, não são decisões criadas pelo o próprio ministro, e sim são solicitações de outros órgãos do Poder Judiciário, como, por exemplo, a PGR, Procuradoria-Geral da República, e a própria Polícia Federal. Mas o Silas Malafaia parece que ele teme, ele recua um pouco quando se fala na Polícia Federal, ele não quer atingir alguns membros da Polícia Federal. Só lembrando que a Polícia Federal solicita e o ministro define a favor. Gente, desde já peço que, se possível, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, compartilhe nossos vídeos e te desejo que Deus te dê em dobro tudo aquilo que você nos deseja. E nos encontramos por aí no próximo vídeo, isso é, se o Criador nos permitir.